Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo da Global Chem. Eu sou o Murilo e hoje eu tenho o prazer de estar na presença do Parmênides Martins, pesquisador pela Universidade de São Paulo e também ex-gerente comercial da Oxychem aqui na América do Sul. Parmênides, antes de mais nada, muito obrigado por nos conceder essa entrevista e pela sua disponibilidade. Certo. Tá bom, obrigado. Dando início, então, às perguntas, o que eu gostaria de saber de você é que você trabalhou há mais de 20 anos aí no ramo de produtos químicos e atualmente atua como pesquisador aí na USP. Nesse sentido, o que te motivou a fazer essa transição para a área acadêmica e como as suas vivências no corporativo têm contribuído para a carreira de pesquisador? Exatamente. Deixa eu só apenas complementar as informações que você acabou de falar, né? Bom, meu nome é Parmênides, eu tenho 55 anos, eu trabalhei muito tempo no setor corporativo de produtos químicos, nos últimos 11 anos na Oxychem, onde além de ser o gerente regional para a América do Sul, eu era o diretor corporativo da Oxychem aqui para o Brasil, tá certo? Antes disso, eu tive uma longa carreira em empresas de especialidades químicas, mas focando na área de tratamento de águas e papel celulose, de polímeros e coagulantes, separação sólido-líquido de uma maneira geral. E é isso. Bom, vamos lá. Quanto à primeira resposta. Eu acho que depois, assim, de trabalhar um tempão, eu acho que a academia me permite ter um pouco, pensar mais um pouco a médio prazo e ter um pouco de flexibilidade e liberdade. Na verdade, que me era um pouco restrito quando você trabalha no setor corporativo, né? Quando você trabalha para o corporativo para uma empresa, obviamente você estará defendendo os interesses da empresa e do setor, independentemente de uma visão mais generalista que você possa ter do mercado em que você atua. Então, essa migração para a acadêmica foi um ato pensado. Na verdade, eu sempre desenvolvi as duas carreiras paralelamente na minha vida. E aproveitei que, como havia acabado o meu ciclo Oxygen, achei uma boa voltar para concluir. Agora estou terminando meu doutorado na Escola Politécnica de Engenharia Química da USP. Bacana. Então, o principal foco, o principal, acho que é aliar aprofundar o conhecimento profissional de mercado, que a minha vida me proporcionou, junto com, eu vou dizer assim, de uma certa liberdade acadêmica que dá para você pensar nos problemas e refletir sobre os problemas Sim. de uma maneira generalista e aí sem qualquer tendência ou bias, né? Como se fala em inglês, Uhum. né? Claro. Exato. Tá certo? É basicamente isso. E atualmente o seu doutorado você desenvolve ainda na área de químicos. Sim, 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 sim. Minha atuação atua no desenvolvimento de modelos teóricos para coagulação e floculação, mas eu trabalho também com um modelamento de preço de commodities baseado em equações estocásticas, certo? Muito bacana. Modelamento de commodities, de preço de commodities, né? Como isso seja qualquer que seja commodity, seja soda cáustica, alumínio, celulose, ela tem um comportamento que evolui com o tempo e a ideia é você fazer algumas predições. Não, obviamente ninguém tem bola de cristal, mas eu vou fazer umas predições do que acontece. Varia. Não, show de bola. E Certo? em É isso. relação ao mercado de químicos, quais foram os maiores desafios que você enfrentou e qual a sua visão sobre a dinâmica entre a oferta e a demanda? Bom, a sua pergunta se refere basicamente ao mercado de químicos ou mais especificamente ao setor de cloro-soda? Porque é importante a gente ressaltar, porque o setor de especialidades químicas e o setor de cloro-soda são ambos químicos, mas são bem diferentes na sua dinâmica de oferta e dinâmica, demanda e oferta. A gente pode fazer um paralelo entre os dois, falando de uma maneira geral sobre o mercado de especialidades químicas e depois a gente pode puxar um pouquinho mais para a cadeia de cloroálcalis. O pano do fundo, quando você vê o mercado geral, é uma situação que a gente está vivendo agora, que é, infelizmente, que é a questão da desindustrialização do Brasil, que passa pela desindustrialização da indústria química. Então, o Brasil, na última década, vem se tornado um importador cada vez maior de químicos em Uhum. detrimento da indústria nacional. Sim. Isso afeta profundamente a dinâmica da produção nacional e as variáveis de mercado internas, né? Internos. No setor de especialidades, eu venho acompanhando isso já há muito tempo, agora nos últimos anos mais concentrado, totalmente concentrado no setor de cloro-soda, mas antes, como se observa daqui a 15 ou 20 anos atrás, quando a predominância era de importações de produtos, vamos chamar assim, da parte ocidental do globo, ou seja, Estados Unidos e Europa, agora há realmente uma grande variedade, uma grande oferta que vem basicamente da Ásia.
China, principalmente Sim. China, mas não só restrito à China, como outros grandes produtores de químicos, como a Coreia do Sul, o Japão e outros Vietnã também em menor escala. Mas essa grande transformação que ocorreu nos últimos anos é que é uma transformação de um fornecimento que antes era só do mundo ocidental para hoje que seria para a Eurásia, né? Que seriam para a Ásia, produtores na Ásia. Sim, sim. Isso no setor de especialidades químicas impactou bastante, né? Mesmo com a dinâmica de preços, mesmo com a oferta. A oferta, em termos de oferta, você tem muito mais hoje variedades que você havia, obviamente também com a evolução da tecnologia existente nos últimos 20 anos, mas sem dúvida a Ásia é um grande polo de inovação hoje em dia, o que você não via, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, quando às vezes você tinha um sinônimo de má competência técnica, tudo, hoje em dia, a China e a Ásia, de uma maneira geral, compete de igual para igual com qualquer mercado produtor, seja a Europa ou Estados Unidos, né? Isso é uma dinâmica que afetou bastante. Bom, paralelo a isso, exatamente existe o fato da desindustrialização do Brasil, notoriamente da indústria química, a ABQUIM, né, que é a nossa Associação Brasileira da Indústria Química, ela vem reportando ano após ano uma queda na proporção entre a produção nacional de químicos e o importado, o que reflete bem essa dinâmica e essa questão de dinâmica oferta, né? Isso também reflete na questão da demanda brasileira. Quanto maior a desindustrialização, menor vai ser a demanda por químicos, por uma questão óbvia, né? É, e que isso vem refletido também bastante. Aí essa questão das especialidades químicas. No setor de colero-soda, que é um setor muito específico, aí você tem duas dinâmicas que você tem que analisar. Você tem a dinâmica interna do Brasil, da América do Sul, e a dinâmica global, né? É, a questão da América do Sul, o Brasil é um grande produtor de alumínio e celulose. Vamos lembrar aqui que, especificamente no setor de clero-soda, as maiores demandas para o consumo de soda cáustica são a indústria de alumínio e a indústria de papel e celulose. Juntas, elas devem terem por volta de 35% do consumo de soda cáustica mundial, né? E o Brasil é um grande produtor de alumínio. Nós temos dois grandes produtores de alumínio localizados na região norte do Brasil, que somente os dois equivalem mais ou menos a 35% do consumo de soda no Brasil, né? Sim. No Brasil. Depois a gente pode discutir um pouco os números, mas só para dar uma ideia geral é isso, né? Então, o Brasil é um mercado importante. Na verdade, o Brasil é o segundo maior importador de soda do mundo, só perdendo para a Austrália, né? Nós temos aqui, até vou falar um pouquinho de números, o Brasil no ano de Claro. 2023, nós temos um consumo total no Brasil de 2 milhões e 500 mil toneladas secas de soda cáustica, sendo que produzidos aqui no Brasil tem por volta de 1 milhão e 100 toneladas, 1 milhão e 150 toneladas, e foram importados 1.440 toneladas de soda cáustica, ou seja, uma proporção de 55% mais ou menos para a soda cáustica importada e 44% para a nacional, né? Sim. Isso também é, vem se modificado ao longo dos anos. Havia, quando eu entrei na Oxy aqui há 11 anos atrás, um relativo equilíbrio, mais ou menos metade do que era consumido aqui no Brasil era produzido localmente, metade era importado. Você vê que a balança está cada vez mais se desviando para a importação em detrimento para a indústria nacional, certo? A questão aqui da demanda aqui, então, é muito forte. O Brasil tem um mercado emergente, notadamente no mercado de celulose, né? Celulose é um mercado emergente que tem um crescimento de produção aqui no Brasil. Agora, há poucos meses atrás, nós tivemos a inauguração da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, né? Que isso é um grande projeto que acumulou, que está agregando 75 mil toneladas de soda por ano, né? Na demanda. A CMPC anunciou faz uns 4, 5 meses, mas na verdade é um novo projeto que vai se basear também no Rio Grande do Sul, uma nova fábrica de celulose, que isso deve agregar 50, 60 mil toneladas secas de soda ao ano. Então, o Brasil tem essa peculiaridade positiva na demanda de soda, que é uma crescente produção por causa do tamanho do país e do espaço para fazer floresta, para ter florestas ainda de eucalipto, crescente, né? Diferentemente da América Latina, que eu vejo um pouco mais o mercado estagnado, um pouco mais flat, ou seja,
nem tanto crescimento, nem tanto perda, mais ou menos acompanhando a variação do PIB em cada país, Sim. né? Tá certo? Então é isso mais ou menos dando uma pincelada muito geral na questão da oferta dinâmica aqui de especialidades químicas e cloro-sódio. Se você quiser se estender um pouco, podemos no nosso bate-papo se estender no caminho que você quiser. Conforme a gente for trabalhando aqui as perguntas, a gente vai puxando mais para um lado para o outro e a gente vai debatendo um pouquinho mais a fundo. Então, voltando um pouquinho, eu queria saber como que você enxerga quais são as principais oportunidades e os maiores gargalos quanto ao mercado de soda cáustica, tanto aqui no mercado internacional quanto no mercado nacional. Eu sei que você acabou de bater um pouquinho sobre essa dinâmica, mas qual é o que você enxerga que são os principais desafios quando a gente olha para o mercado de soda? Exatamente. Aí é uma questão importante, você tem, quando você fala oportunidades e desafios, dependendo do ponto de quem é o ponto de vista. Eu acredito isso, que nós estamos vivenciando uma mudança na escala geopolítica do mundo, que isso vai um pouquinho se estendendo para a Ásia. Isso vai se refletir também. Aqui no Brasil, por exemplo, para você dar uma ideia do que eu estou falando, desses 1.400, 1.400.000 toneladas de soda importadas durante o ano de 2023 aqui no Brasil, 85% vieram dos Estados Unidos. Por uma questão geográfica, que é muito mais fácil, se você vem do Golfo do México, não há necessidade de você ir na costa atlântica, você passar pelo Canal do Panamá, que é uma grande vantagem. Então, é um destino natural, né, para a soda americana. Porém, você vê, isso já o ano passado já houve em torno de 5 ou 6 milhões de toneladas de soda importadas da China. Essas oportunidades, voltando à sua pergunta, oportunidades e desafios. Para um produtor americano, eu acho a grande questão, não só na soda cáustica, mas isso é uma questão também que envolve muito o próximo governo que vai entrar agora, dia 20 de janeiro, é manter a hegemonia americana nesse mercado, né? É manter a hegemonia americana nesse mercado, né? A oportunidade dos outros lados, notadamente da Ásia, é aumentar ganhar share no mercado mundial de soda cáustica de exportação. Porque fora do Brasil, quais os grandes importadores de soda no mundo? É Austrália e Brasil. Não por coincidência, não é coincidência, o que tem na Austrália que faz tanto demandar soda cáustica? Alumínio. 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 Você é geólogo, você deve saber tanto. Exatamente. Então, a Austrália tem uma proximidade geográfica natural para a China, como o Brasil existe uma vantagem geográfica natural vindo dos Estados Unidos. Mas essa dinâmica pode se alterar de acordo com os anos, né? Um grande desafio que você tem para qualquer é a questão, como a questão da globalização você está levando para muitos mercados longe, como transportar essa soda. O transporte marítimo é uma variável muito importante no comércio de soda internacional. Eu venho acompanhando isso há 11 anos, e isso, vamos dizer que há 11 anos atrás, por exemplo, te dar um número, que é um número geral, quando você pagava, por exemplo, $80 por tonelada seca o frete, hoje em dia, facilmente, isso está batendo 150, 200, dependendo, obviamente, do volume que você traz, mas isso é uma variável muito importante e que está muito sujeita a questões geopolíticas, guerras, né? Aumento do preço do petróleo, que influi diretamente na questão do combustível dos navios, né? A questão da segurança dos hinos, essa questão de seguro. Então, isso são todos variáveis que acabam compondo nessa commodity global que é a soda cáustica, que é transportar, porque hoje existe um comércio muito grande, que você é muito, quando você observa o mapa global de onde está produzindo e para onde está indo, é um cruzamento para tudo quanto é lado. Os Estados Unidos manda para a Austrália, manda muito para o Brasil, a China manda um pouquinho só para o Brasil, mas manda muito para a Austrália. E aí tem esse comércio intertrade global. Isso, as oportunidades que há, eu acho que para a questão dos produtores asiáticos, é aumentar esse share que hoje é ocupado pelos Estados Unidos. Por outro lado, existe a questão que os Estados Unidos não quer perder a hegemonia. Uma questão muito ligada a isso, que aconteceu outros dias, você deve ter ouvido falar o Trump, por exemplo, ele soltou um Twitter dizendo que, olha, se vocês do BRICS começarem a negociar outra moeda que não seja o dólar, eu vou sobretaxar os produtos de vocês. E 100%. Exatamente, 100%, exatamente. O que é isso? É exatamente um alerta que eles têm. Isso é uma questão de manter a hegemonia que você tem nos Estados Unidos do comércio mundial. Sim. Então, o que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas 2 décadas, vamos dizer assim?
eu acho que vai ser uma grande guerra comercial, né? E que isso vai refletir para oportunidades para todos os lados. Eu acho que a oportunidade dos Estados Unidos é manter o share que eles têm, especialmente aqui na América Latina, onde, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu gostaria que a indústria química brasileira fosse maior do que ela é hoje. O Brasil continuará sendo um grande importador líquido de soda cáustica. Essa porcentagem que eu te falei de 55% talvez chegue a 60% nos próximos anos, né? Porque não há previsão nenhuma de expansão de soda cáustica no território nacional, né? E é uma oportunidade para isso para os Estados Unidos. Por outro lado, é uma oportunidade para os asiáticos também avançar nesse share. Quem é que vai ganhar essa guerra comercial? Eu francamente não sei. Eu realmente eu tenho como uma opinião pessoal que realmente vai se desviar um pouco o eixo do comércio, como já está hoje dentro de alguns níveis de especialidades químicas, para a Ásia. A questão da soda cáustica ainda vai demorar um pouco mais, mas a questão vai se equilibrar um pouco. Eu não estou dizendo de forma alguma que os Estados Unidos vão perder a grande potencialidade de fornecimento nesse globo. Não, de forma alguma. Eles continuarão por muito tempo. O que eu estou discutindo é essa questão do share, se isso vai ser dividido um pouco mais com os asiáticos. Da questão do Brasil, da questão da dinâmica do Brasil internamente, como é que você vê aqui, tanto para o consumidor brasileiro? Você vê um consumidor brasileiro de grande porte, vamos falar assim, você tem, de novamente, o que há de expansão de indústria no Brasil? Acho que a indústria de celulose é um setor francamente em expansão. Você tem em expansão um setor que é muito interessante, que é muito ainda incipiente, que não está ligado um pouco à soda cáustica, mas está ligado ao outro lado da cadeia do cloro-soda, que é o cloro, que é a questão do tratamento de água, né? Sim, exatamente. A questão do tratamento de água. Como você bem sabe, o tratamento de água, tanto primário nas cidades ou industrial e tudo, é muito incipiente aqui no Brasil. É muito incipiente. Se você olhar para o Brasil como um todo, existem muitas coisas a se fazer em termos de saneamento básico nas indústrias. E essa questão de você saneamento básico significa maior demanda por cloro, maior demanda por soda cáustica, mais por cloro, né? Mais por cloro e seus derivados, né? E isso sim se torna uma grande oportunidade, talvez para os produtores brasileiros aumentarem, ou dizer, talvez existem alguns pequenos projetos de expansão, que é da Unipar, por exemplo, tem na Bahia, em Cavaçaria e tal, exato. Mas talvez possa surgir algumas novas ideias de algumas expansões, mas talvez, sobretudo, de você aumentar a taxa de operacionalidade das fábricas que você tem hoje, que deve estar por volta de 80%, 85%, quiçá você consiga chegar para 90%, 92%, contanto que haja uma demanda de cloro, que significa o outro lado da cadeia do cloro-soda, certo? Então, eu vejo isso como uma oportunidade também. Além da recuperação dos ciclos econômicos, a outra lado da questão da outra ponta da cadeia, que é o clero, existe uma relação direta com o consumo de PVC, né? Sim. Que isso está muito ligado à indústria de construção civil, construção pesada e construção civil. A partir do momento que você há uma recuperação, uma boa recuperação de indústrias, de grandes produções, de grandes construções, né? E aí é muito importante que o setor estatal também contribua com isso, com grandes obras, com grandes projetos. Tudo isso vai colaborar para que o nosso mercado interno aumente a oferta do que vem apresentado nos últimos anos. Então, nós somos muito afetados nos últimos anos. Se você pegar nas últimas décadas, houve, por exemplo, nesse setor da construção civil, houve um baque muito grande depois da Lava Jato, né? Depois da Lava Jato, da Lava Jato, da recessão que houve aqui no Brasil. Mas eu acredito que já está se recuperando, e isso sim existe uma oportunidade de crescimento, não aqui como também na América Latina também, o que aumentando isso, esse setor de construção civil vai aumentar consequentemente a demanda de PVC e você vai aumentar a cadeia como um todo, gerando oportunidades, né? Sim, sim. Não, maravilha. A gente tem realmente observado essa movimentação um pouco maior que deve ocorrer aí nos próximos anos, principalmente quando a gente fala do setor de construção civil. Agora, no último mês, a gente viu também que o setor atingiu cerca de 70% de movimentação, que foi a máxima agora de 2024, e para frente a gente só deve observar cada vez mais esse segmento trazendo novas movimentações, não só para o mercado de soda, mas para o mercado de químicos de maneira geral. Mas então, voltando aqui um pouquinho para as perguntas, a gente sabe que a gente tem a Olin, a Westlake, a própria Oxy, que são grandes empresas produtoras de soda nos Estados Unidos, além de serem importantes exportadoras aqui para o mercado nacional.
Então, ainda levando em consideração o seu tempo de experiência com esse mercado e a sua experiência dentro de uma dessas grandes produtoras, quais são as principais diferenças que você enxerga quando compara o mercado de soda atual com o mercado de soda há 10 anos atrás, por exemplo? É, é, do ponto de vista de um produtor americano, obviamente, novamente, voltando no Brasil, é um grande mercado atrativo, né? Uhum. Exatamente por uma questão peculiar que é geográfica, como eu falei, se você somar todo o consumo que existe no setor de alumínio no Brasil, dá cerca de 1 milhão de toneladas. Isso estão localizados os dois polos Sim. principais, em Belém e em São Luís, que estão, por uma questão geográfica, muito mais perto, eu diria até, não a distância geográfica, mas a distância logística, vamos Sim. conceituar assim, Uhum. do sul dos Estados Unidos para o norte do país do que qualquer produção que você tem aqui no sul, no sudeste, que você vai escoar para lá. O que vem mudado, eu acho que o que vem mudando, principalmente, o grande desafio que se impõe é a questão dos fretes. Fretes é uma questão muito complicada. Historicamente, não vou entrar em maiores detalhes, mas numa negociação comercial que você entra para grandes fornecimentos, você acaba, às vezes, eh, não computando o valor real do frete que você. Dependendo da forma de negociação, se você compra a FOB, se o comprador compra nos Estados Unidos ou compra entregado aqui, se ele cuida do frete ou não, mas o frete é um complicado e como vem aumentando, mas muito, muito, muito nos últimos anos, é sempre uma variável complicada e, na verdade, uma das grandes desafios que você tem é uma administração de perdas que você tem dos produtores para saber quem é que vai perder ou ganhar menos, aí depende uma questão de retórica, dizer se você perder ou ganhar menos, aí, enfim, né? É, mas é uma questão de quem vai dividir esse custo adicional de frete, que realmente é uma variável muito grande, né? As oportunidades da América Latina são grandes. Eu vejo, por exemplo, que outro mercado interessante, que é a expansão de soda aqui, além do Brasil, é o Uruguai. O Uruguai é um país muito pequeno, mas você teve uma expansão você tem um plano de celulose muito interessante lá, né? Você tem dois grandes produtores, né? De celulose você tá um que você está expandindo, como você tem planos de expandir mais, que aí você tem a EUPM e a Montes del Plata, em que você também tem um mercado também que você aumenta. Qualquer expansão que você faça em celulose, você vai ter expansão também no consumo de soda. Lembrando que no Uruguai existe uma fábrica pequena de colher de soda lá, poderia ser abastecido com soda da Argentina, mas tradicionalmente você tem feito isso através de fornecedores americanos, também é uma questão de oportunidades também. É isso que eu vejo nessa parte atlântica aqui na América Latina. Existem oportunidades, principalmente na expansão no mercado crescente, que é a produção de celulose. E a questão de desafios, eu ressalto. A questão do frete é um complicador. E voltando à questão do meu comentário anterior, eu acho que com os anos vindouros, a concorrência com a soda da Ásia irá aumentar. Obviamente, Uhum. não irá sequer equiparar a porcentagem que existe hoje, 85% ou 95% só da americana, mas eu acredito que isso vai diminuir um pouco devido com a concorrência que há da Ásia. E aí eu estou incluindo a Ásia e alguns produtores localizados no Oriente Médio. A despeito da questão geopolítica importante que existe agora, mas existem produtores também no Oriente Médio que podem vir a ser uma fonte de fornecimento para aqui, para o Brasil, para toda a costa atlântica em geral. Sim, sim. E sabendo que existem essas diferenças entre a dinâmica comercial abordada por essas regiões que você comentou, você percebe que existe alguma desigualdade na gestão e nas operações das indústrias químicas entre os Estados Unidos e a América Latina de maneira geral? Por favor, se explica um pouquinho o que você entende como essa gestão. É aí que tá. Eu pergunto do ponto de vista que você já até pincelou um pouco sobre isso em relação se ainda continua valendo a pena a América Latina ter essa dependência em relação aos mercados norte-americanos, ali Estados Unidos, ou se a gente consegue, se na sua visão, eventualmente a gente vai conseguir trazer essa demanda um pouco mais internamente. Né, essa gestão interna, que seria uma gestão interna do consumidor aqui brasileiro, é isso? Não sei se é Isso, isso. exatamente. Exatamente. Bom, para você, exatamente, o que você faz aqui, um produtor brasileiro, um grande porte, um médio porte, um pequeno porte? O pequeno porte, provavelmente ele vai comprar de grandes distribuidores, né? Isso, Grandes exatamente. distribuidores, ele não vai ter acesso, talvez, aos produtores tanto nacionais como importados, né?
salvo algumas exceções, mas o pequeno consumidor vai depender dos distribuidores. O médio produtor, o médio consumidor, né, que aí eu diria de uns 500, um consumo de 500 a 2.000 toneladas de soda por mês, aí você pode ter acesso já a alguns produtores e você pode ter acesso a alguns produtores internacionais, contanto que você tenha logística suficiente para você gerenciar isso, né? Agora, a questão é a seguinte, novamente voltando à tecla, como é que você vê a produção, como é que eu vejo a produção aqui no Brasil? A produção no Brasil é estagnada, embora existe uma nova empresa que está com uma ideia excelente promissora de fazer é, produções localizadas e um site pequenas, que eu acho uma boa ideia, né? Mas isso me parece que isso não responde à questão da necessidade global do Brasil. Então, como é que você faz? Você tem que produzir, mas lembrando que o setor de cloro-soda é cloro e soda, né? Então, nós temos que pensar soda e cloro. Eu acho que existe uma grande oportunidade de crescimento na demanda de cloro no Brasil, como eu falei, no setor de tratamento de água, ainda é um incipiente. Mas eu confesso que eu não vejo nenhum projeto grande, pelo menos eu não vi anunciado nesses últimos 11 anos, nenhum projeto grande de expansão numa nova fábrica de cloro-soda. Realmente, Pelo menos nada grande o suficiente que faça com que esses 45, 55 que você comentou da necessidade das exportações acabe diminuindo. não vejo, não vejo. Realmente, confesso para você que eu não vejo. Não vejo, mesmo tendo por dentro, conversando com pessoas do setor, tanto a Biclore e tudo, eu não vejo. Existem alguns esboços, viu, que acho que de projetos, como eu lhe falei, essa empresa está tentando é, uma ideia de você fazer pequenos on-site, projetos on-site para você produzir, mas isso não, acho que não responde uma questão global. Então, o Brasil vai continuar sendo um importador líquido grande, um importador muito importante no mercado global de soda por vários anos, por vários anos. A menos, por exemplo, que você haja, por exemplo, aí é uma questão que a gente discute às vezes na academia e tudo assim, por exemplo, uma ideia, por exemplo, por que o Brasil, por exemplo, não tem uma questão como foi feito na década de 60 e 70, fazer uma indústria com a parte primeiramente estatal da fabricação de PVC aqui no Brasil. Uhum. É uma ideia, uma ideia. Isso não é loucura você pensar quando você pensar que toda a indústria pesada química brasileira basicamente nasceu de investimento estatal, provavelmente nos anos 60 e 70, né? Sim, sim. Certo? E aí independe de qualquer ideologia do governo que esteja. Isso estou falando desde 50, 60 e 70. Então, houve um investimento massivo na indústria Claro. estatal na indústria química brasileira que isso está aí se refletindo até hoje, né? Uma indústria robusta. Apesar de todos os percalços, a indústria química brasileira é uma indústria robusta. Com vários parques industriais, a gente tem razoavelmente a massa de trabalho razoavelmente, né? Capaz, né? Então você tem oportunidades para você crescimento. Agora, eu não vejo de onde hoje, 2024, de onde você tirar esses investimentos grandes para fazer um investimento grande no setor. Por isso que eu vejo que isso vai continuar importante. Aí na questão de onde vem, qual é o mercado, de onde você vem, aí eu acho que pode ter uma dinâmica diferente, concomitantemente à resposta anterior, Sim, exato. de você talvez buscar outros mercados que não sejam os Estados Unidos para você suprir essa necessidade de soda aqui no Brasil. Perfeito. E uma coisa que a gente vê bastante, que é falando agora especificamente do mercado de soda em si, um dos principais fatores que afetaram os preços da soda agora em 2024 foi todo esse cenário especulativo que girou em torno da temporada de furacões lá nos Estados Unidos, que a gente sabe que ocorre anualmente entre junho e novembro. Existe alguma particularidade fora essas especulações em torno do cenário climático que você vê que impactam o mercado ao longo desse período? Olha, eu vi atentamente essa pergunta. Eu acho que o impacto dos furacões por hora não foi tão grande até agora, tá? Isso foi mais uma questão de oferta e demanda. Nós tivemos grandes eventos que eu testemunhei muito de perto, porque eu estava na Oxy, que foi em 2017 o furacão Harvey, em Sim. 2020 o Laura e em 2021 houve o furacão Ida, né? Uhum. É claro que se você olhar esta região específica do globo, que é o sul, o Golfo do México e Estados Unidos, isso não sou eu que diz, mas o próprio governo americano, através dos os painéis da IPCC, é uma região que isso vai ser afetada drasticamente com as mudanças climáticas, né? Sim.
A minha questão é a seguinte, eu não acho que até agora esse foi um fator preponderante de mudança significativa na escala de oferta e demanda, tá? Houve um pouco na dinâmica interna, na dinâmica dos preços internos em 2021, houve sim. Porque houve, por exemplo, uma fábrica na empresa que eu trabalhava, a Ox, ela ficou mais de 25 dias parada, em ocasião desses outros produtores americanos sofreram a mesma coisa, e houve muito mais um desequilíbrio, um pico nos preços internos dos Estados Unidos do que fora. Fora eu acho que é mais ligado à dinâmica interna, a dinâmica global, do que propriamente ligados aos efeitos de furacão. Obviamente, isso é um fator que é um desafio para o próprio Estados Unidos. Não só para os Estados Unidos, mas todos os produtores que mais ou menos estiveram nessa mesma faixa no globo, que isso vai impactar todo mundo, mudança climática. Eu não tenho a menor dúvida disso, a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. É, é, mas eu vejo que isso, a maior questão de oferta e dinâmica global se refere a o motor do mundo, sim, que se refere à China. A China é o maior produtor americano de soda cáustica e é o maior consumidor mundial de soda cáustica. Então, qualquer dor de barriga não, vamos falar um termo assim, qualquer variação que dá no consumo na China, tanto para cima ou para baixo, altera muito mais assim a dinâmica global do que por era a questão dos furacões dos Estados Unidos. Isso por hora. Eu acho que a situação da mudança climática tende a piorar. Existem outros produtores, especialmente na produtores do Golfo, que é a Arábia Saudita, né, e o Catar está um pouquinho, mas se estão nessa mesma que podem sofrer demasiado com essa questão da mudança climática que vai se acentuar nos próximos anos e que vai ser um fator preponderante. Mas eu tendo a questão de que até foi em 2024, eu tendo a minimizar, eu sei porque eu testemunhei muito bem isso, estava no zeroando do furacão, né, quando ocorreram todos esses, eu trabalhava num produtor americano que foi assim, mas a questão, houve muito mais na dinâmica interna dos preços nos Estados Unidos do que globalmente. Eu trago mais essa questão dos furacões, porque assim como você comentou agora, em 2024, a gente viu que teve o furacão Helene, o furacão Milton, que acabaram aí gerando algumas paralisações em relação, por exemplo, a Down, a Olin, a Westlake mesmo também, que paralisou ali a unidade dela de Plaque Mine. Isso acabou sustentando um cenário bastante especulativo lá fora. E como a gente vê que isso se repete anualmente, a gente sempre traz como um principal ponto de atenção na precificação. Mas pelo que você comentou, isso está muito mais atrelado à dinâmica do mercado chinês do que a questões climáticas que de agora em diante vão se tornar mais frequentes, mas que até o momento não foram o principal fator de controle aí da precificação. Essa é a impressão que eu tenho. É exatamente esse o meu ponto. Eu acho que houveram eu acho que novamente, eu acho que essa questão de 2021, eu vejo que na dinâmica interna dos preços americanos, eu acho que houve, aí sim, eu acho que a sua resposta é positiva. Eu falei, houve sim uma influência, mas na dinâmica global, eu acho que a influência da China é maior, é muito maior nas questões de oferta dinâmica da China do que eventualmente, qualquer paralisação que houveram paralisações que houveram no mercado americano, tá? Perfeito. E puxando então agora a conversa para outros insumos agora, a gente sabe que você teve o contato com o mercado de cloroálcool, sabemos que você também tem o conhecimento sobre especialidades químicas, inclusive polímeros. Quais você julga que são os maiores desafios envolvendo esse tipo de insumo aqui no mercado brasileiro? Então, isso é uma questão, remete à questão do tratamento de água, que é uma coisa que me interessa muito, porque assim, a gente tem que entender a água, você como geólogo irá de concordar, a água é um recurso natural que cada vez, a água potável, né, água de rio doce, água doce, né? Exato. É um recurso natural cada vez que será mais valorizado ao decorrer com os anos. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ponto passivo. A partir daí, o que você tem a partir disso? Existe uma crescente demanda de racionalização para o uso de água, né? É, a crescente racionalização que usa de reuso de água, cada vez você tem que ter menos desperdício. Isso reflete tanto no consumo doméstico, aqui no Brasil é muito incipiente. Qualquer um que tenha
visitado, por exemplo, a Europa, sabe como o europeu em geral, você valoriza a questão do consumo de água, a água é caro, então você vai basicamente, por exemplo, para a Holanda, para a Bélgica, e você vê que quase toda a água do potável do país ela vem de uma recuperação e tudo. E o que que isso, onde que eu quero chegar nisso, né? A recuperação de água existe muito bem. Dentro do setor de celulose, por exemplo, existe o que é o circuito fechado, que eu caldo, não é um dogma, mas é uma questão do circuito fechado. O que é circuito fechado? A fabricação de celulose, enfim, é uma fabricação que envolve muita água, é uma demanda muita água, porque você extrai água, você tem todo o processo em volta de água, a celulose é transportada no meio do processo, meio aquoso e tudo, você tem várias etapas, fabricação de papel. Então, existe uma muito demanda para você fechar o circuito de água, ou seja, cada vez você utilizar muito menos a captação, diminui muito mais a captação de água para uma certa planta. O que isso acarreta, de um ponto de vista de um fabricante de químico? Maior demanda de químicos. Obviamente você não existe só o controle de uso de químicos para você fazer essa recuperação, existem meios de membranas, você tem vários outros, até meios eletroquímicos, de eletrodeposição, que isso também um pouco venho estudando isso dentro da Poli, mas por isso os elos brilham dentro do mercado de especialidades químicas e há uma demanda crescente de produtos químicos. E voltando à questão do tratamento de água como é incipiente no Brasil, o Brasil é um mercado mas muito grande para essa questão de polímeros e de qualquer atividade que vá dentro do tratamento de água em geral, Uhum. é uma atividade crescente, é o que eu aposto muito, né? Tanto na América, quanto no Brasil, como também na América Latina. Quando você compara, por exemplo, os outros países, o Chile é um caso, assim, o Chile e o Uruguai são países que têm uma questão econômica muito melhor definida, ou seja, já muito melhor, um IEDH muito maior. Uhum. Isso reflete na questão do saneamento básico, já tem um grande assim, mas quando você olha, por exemplo, mesmo para Argentina, Colômbia, Peru, Venezuela, né? Se tem muitas populações ainda com um saneamento básico. Não existe saneamento básico, existem muitas oportunidades de crescimento que você pode. Tudo isso, eu acho que aqui é um grande mercado para o tratamento de água em geral e essa para a questão dos químicos, uma grande oportunidade. Quais são os desafios que eu vejo para isso, né? Os desafios são inteiros, na verdade, né? Há 15 anos atrás ou 20 anos, essa questão de outras tecnologias, eu vou chamar de tecnologias não químicas, eram menores. Hoje em dia existem outras tecnologias que são questão de ultrassônicos, né? Eu trabalhei com sonoquímica, trabalhava na Ashland também, uma questão muito interessante, né? Que você diminui a questão da proliferação de bactérias via ultrassom, né? Você tem isso como fazer em grandes escalas, então você tem desafios que você vai contrabalançando para concorrentes para a própria alternativa química de tratamento, mas eu vejo muito mais oportunidades do que desafios, né? É, muito mais Ah, oportunidades. Mas claro. se você Ah, pensar em termos de saneamento básico, assim, isso é puxa vida, o Brasil é um setor fabuloso, realmente sim, fabuloso. sim, eu concordo. E aqui só já chegando no finalzinho, eu queria ver com você que a gente acredita que você esteja aí ciente das mudanças que vem acontecendo no mercado de produtos químicos, seja em relação à busca por uma maior sustentabilidade, a conversão da matriz energética, até mesmo as novas tarifas de importação para alguns produtos. Então, assim, embora a sua vida profissional agora esteja mais vinculada à academia, você tem alguma visão sobre o futuro do segmento de insumos químicos, falando não só de mercado nacional, como de mercado internacional? Eu acho que a questão da sustentabilidade é muito importante. A questão climática hoje deveria ser um tom para qualquer conversa que haja, qualquer consultoria, porque isso é uma questão real, real. Eu tenho acompanhado muitos de perto na academia, eu tenho ido muitos excelentes debates com o pessoal da academia, que infelizmente ainda não é muito fora dos portões da academia, mas a situação é muito grave. Infelizmente, eu acho que haverá um retrocesso que já a partir do governo, do novo governo nos Estados Unidos, que acho que já há uma premissa muito grande do novo governo dos Estados Unidos de você continuar e aprofundar o investimento em combustíveis fósseis. A gente sabe, nós como produtor, como trabalhando em empresa israelense, que existe uma vantagem competitiva muito grande nos Estados Unidos, que é o preço de gás natural Sim. dentro do território americano, isso foi uma revolução. Eu acompanhei isso quando estava começando no meio, há 12 anos atrás, quando os Estados Unidos começou a explorar essa questão de gás natural. Realmente
os Estados Unidos aumentou muito a vantagem internacional. Obviamente, eles não querem perder isso a curto prazo, não querem perder. Por outro lado, isso para a questão de sobrevivência do planeta, isso é um desastre. Isso, eu não vejo outras palavras para definir isso. Mas é uma questão de real. Existe uma frase que eu ouvi muito nos meus muitos anos trabalhando nos Estados Unidos: It is what it is. É o que é, né? It is what it is. Então, é uma realidade. Eu acho que essa questão é uma questão importante. Infelizmente, haverá eu imagino que um retrocesso a partir de janeiro do ano que vem. Quando, infelizmente, eu acho que vai ser talvez um pouco minimizado os combates a isso. Claro. Eu espero que o Brasil não abandone isso, os produtores. Eu acho que o Brasil existem muitas oportunidades que ainda podem se abrir. Eu acho que deveria ter. Existe uma tentativa, a meu ver, talvez tímida, de fazer uma reindustrialização no Brasil. O Brasil necessita da indústria química brasileira. Nós temos capacidade para isso, tanto técnica como é um país grande, puxa vida, para você estabelecer, para você diminuir um pouco e fazer essa questão, diminuir essa excessiva dependência de importação de químicos como está hoje, infelizmente está se delineando nos próximos anos. Isso eu já vejo uma grande oportunidade. Eu acho que não é só a iniciativa privada vai conseguir, eu acho que é preciso, infelizmente, um aporte grande não sei de qualquer modo, via BNDES, de uma iniciativa que você coloque um pouco de incentivos para você florescer um pouco essa indústria química. Eu repito, novamente, como foi feito na década de 60, década de 70, década de 80, né? Não há nada de surpresa nisso. Isso foi feito no Brasil ano passado, né? Foi feito no Brasil ano passado e isso é uma grande oportunidade que eu acho que há no Brasil para você retomar isso aí e diminuir a questão da dependência do mercado internacional. Isso não vai se refletir a curto prazo. Nós vamos ficar dependendo tanto para especialidades químicas como para o cloro-soda. Nós temos assim, o dólar hoje atingiu, o Brasil está muito barato para se produzir aqui. Está muito barato, está muito barato. O Brasil, acho que em termos de 5 anos, é a maioria dos BRICS, é o maior dos países desenvolvidos que mais se desvalorizou. Isso do ponto de vista de economia, o que você produz aqui, cujo o custo atrelado está em real, ou seja, a nossa massa de trabalho, massa salarial entra em real, outros custos muito estão em real, tudo que você puder atrelar em real é uma vantagem competitiva para você exportar, sem dúvida nenhuma. Agora, basta ter um incentivo. E aqui no Brasil, eu acho que nós temos uma outra vantagem, nós falando assim, o Brasil, quando você compara, por exemplo, a matriz energética brasileira, por mais que haja questões importantes que você tem, que você discutir questões hidrelétricas, ainda a geração do Brasil, cuja principal matriz é hidrelétrica, é uma grande vantagem em energia, uma energia muito mais limpa do que os seus congêneres quando você compara com energia de carvão, energia Claro. assim. Então, e você tem incipiente muitas outras coisas que podem ser utilizadas, energia solar, energia eólica, que você tem uma expansão, talvez um parque industrial no Nordeste, que você utilize muitos eólicos. São tudo ideias que isso vem sendo discutidas na academia, não só na academia, mas em alguns setores do governo também, os setores da indústria também. Isso devem ser levados a cabo e eu acho que tem grandes oportunidades que tem que sim o Brasil poder explorar, sim. Exato. De maneira geral, é aquilo que você comentou. A gente tem muito potencial, cabe agora só entender se isso realmente vale a pena comparado com o cenário geopolítico que vem se desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos. E para finalizar, existe algum tópico ou questão que a gente não abordou que você acha importante destacar? Ou se você até mesmo preferir, você teria alguma previsão, um insight sobre o futuro da área e do segmento de químicos aqui no Brasil? Primeira coisa, parabenizar vocês a Global Kim, porque eu vou ser sincero, nos meus 20 anos aí, eu sempre tive muito contato com consultorias, todas elas com bandeira internacional, né? Todas elas ou bandeira americana, bandeira europeia. É muito legal que tenha uma empresa de consultoria de inteligência de mercado. Consultoria, eu acho que de inteligência de mercado que seja brasileira, que saiba interpretar os problemas brasileiros de uma forma local, que eu acho que é muito importante isso aí, né? É muito importante. Queria parabenizar essa iniciativa da Global King que esteja há muitos anos aí vocês atuando no mercado, Muito obrigado. com uma perspectiva de olhar brasileiro sobre isso. Eu acho que a questão dos químicos, então, acho que é, nós temos, como eu falei, resumindo, eu acho que o Brasil tem muitas oportunidades, eu acho que o Brasil vai estar meio no ano de furacão nos próximos anos.
do meio de uma guerra comercial que o Brasil está se aproximando. O Brasil faz parte dos BRICS, mas por outros lados o Brasil tem grandes laços comerciais com os Estados Unidos e os Estados Unidos já avisou, olha, se vocês conseguirem fazer alguma coisa com a moeda de vocês, a gente vai retaliar. E o Brasil está muito meio porque nós somos muito grandes, puxa vida. Nós somos o maior país da América Latina, temos uma extensão territorial. Olha, eu na minha vida profissional viajei por todos os países, quase todos os países, né? Não viajei para o Suriname, né? Nem uns outros pequenos países da América do Sul, mas todo mundo, quando você viaja, você já conhece, puxa, o Brasil é um país com extensões continentais, isso é um grande, assim, né? Eu não vou visitar o Chavão Gigante, que é adormecido, não vou nada disso, que isso é uma bobagem, mas o Brasil é muito grande, nós temos que reconhecer como o Brasil como um país grande e relevante do ponto de vista local. Nós somos relevantes aqui, né? E isso se traduz em muitas oportunidades na área química e na área industrial também. É isso que eu acho que é o principal objetivo. E tenho condições de fazer de uma maneira sustentável muito grande. Um curto exemplo que eu acompanhei muito, para finalizar, Claro. voltando a isso que me veio agora, por exemplo, eu acompanhei muito na minha carreira o setor de celulose. Muito, 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 muito. Desde pequeno, mesmo nos meus trabalhos da academia, são muito ligados ao setor de papel e celulose. O setor de celulose, o Brasil é um líder, né, no setor de celulose, principalmente no celulose de fibra curta, que é a celulose de eucalipto. O Brasil é líder, incontestável. E eu venho acompanhando a evolução das fábricas, né, há 20 anos, 25 anos. A primeira vez que eu pisei numa fábrica de celulose foi, talvez tenha sido há 30 anos atrás, eu acho que há 30 anos atrás. E quando você houve uma evolução tão grande de uma indústria que é fundamentalmente brasileira. Brasileira, essa indústria de celulose brasileira de fibra curta é uma indústria brasileira, foi desenvolvido aqui, né? A Suzano desenvolveu a ideia da fibra curta aqui no Brasil, né? O fibra de eucalipto. Isso é um exemplo. Isso é um grande exemplo, um grande orgulho do Brasil de ter tido essa expansão sustentável. Quando você fabrica uma ideia antigamente que você tinha das fábricas de celulose, puxa, uma fábrica, né? Às vezes um pouquinho poluidora. Quando você, puxa vida, as indústrias celulose são um modelo de sustentabilidade, são modelos de sustentabilidade. E isso é um exemplo real e vívido como a gente sabe como fazer, né? Por que não aproveitar isso, aproveitar todo essa expertise que a gente tem no ramo químico também? Essa é a mensagem. Acho que o setor de celulose é um grande espelho e um grande farol para que a gente possa espelhar. Sem dúvida alguma. Bom, Parmênides, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela conversa, pelas informações. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, porque todo esse material vai ser muito relevante, não só para a gente, mas também para aqueles que nos acompanham. Tá bom, a mesma coisa eu falo para vocês, que eu tive à tua disposição. Foi um excelente bate-papo.